Gente, como eu falei, né, a gente está numa série chamada Hipergraça e é um assunto muito polêmico e muito emocionante e muito irritante. Eu estava falando off-stream aqui com o Geleno, estava falando antes da gente entrar online, como eu fiquei chateado em pesquisar e estudar essas coisas que eu vou falar hoje, porque é muito triste ver que o Evangelho, que a doutrina da graça, ela está sendo levada por um caminho, galera, que é muito zoado. Então a gente tem que observar muito. Quem chegou hoje, quem está assistindo a nossa live hoje, não pôde assistir a primeira pregação da série no nosso YouTube, no canal do YouTube da Jump. Depois você vai no nosso perfil, lá tem um link. Tem a primeira série, a primeira pregação, tá lá, Hipergraça, você vai encontrar essa loginho também lá. E no Spotify também, Spotify Mensagens, Life e Jump, tá? Você vai encontrar também para você ouvir no Spotify, enfim. E é bem rapidinho, dura em torno de 20 a 30 minutinhos. Bom, diferente da outra vez que eu falei sobre a série, a de hoje ela é mais um bate-papo. Eu vou trazer aqui alguns relatos e algumas informações sobre a doutrina da hipergraça, que hoje a gente vai falar sobre o que é errado, sobre o que é a má interpretação da graça. Então eu vou deixar os comentários abertos e peço encarecidamente para vocês que vocês sejam moderados em relação aos comentários, que vocês não citem nenhuma pessoa ou pastor ou algum herege que você conheça, não precisa disso, tá? Mas a ideia do comentário aberto é para que você possa interagir comigo, talvez uma situação, talvez um texto bíblico que você possa ter aí em mente e eu não lembrei de ter colocado aqui. Isso vai ajudar e vai enriquecer nossa conversa de hoje, beleza? Bom, heresia é o erro que impede a salvação. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que erram questões bíblicas por inexperiência, por falta de habilidade, mas não são questões que são diretamente envolvidas com a salvação, com a vida nova, com a transformação de vida. Por exemplo, batismo. Existe uma linha que defende exatamente a questão que o batismo é exclusivo para aquela igreja, para aqueles membros. E uma outra linha diz que o batismo é aberto para quem quiser. E a ceia, a mesma coisa. Então, isso pode haver erro, pode haver alguma má interpretação ali, mas essas questões não são diretamente ligadas à salvação. Então é erro, a gente chama de erro. Agora, heresia não. Heresia é o erro que impede a salvação. É um erro que faz você olhar para a salvação, ou o conceito de salvação, ou a doutrina da salvação, e aí você não consegue enxergar essa doutrina da maneira correta por causa da heresia que foi pregada para você e você foi seduzido, tá? Olha só que legal esse texto de Paulo aos Romanos, ele é meio grande e eu vou ler aqui para vocês, tá? Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, heresia não é algo de hoje, tá? Eu estou vendo alguns comentários aqui. Beleza, o pessoal concordando comigo. Heresia não é algo de hoje. Heresia é algo da época de Paulo, dos romanos, de Jesus. Os apóstolos enfrentaram hereges, pessoas que se apropriavam do verdadeiro evangelho para interesses pessoais. E, gente, vou começar falando já real. A hipergraça é isso. A hipergraça, ela envolve a apropriação da graça de Cristo para interesses pessoais. Agora, que interesses pessoais são esses? Qual é a dificuldade, qual é o erro grave da hipergraça? É a confusão de contextualidade com comodidade. Pensa bem, a hipergraça ela é algo moderno, recente basicamente, né, no contexto histórico da igreja.
Mas o que significa isso? A gente entende como cristão que a gente tem que ser contextual. Em que sentido? A gente tem que falar a linguagem da nossa sociedade, a gente tem que falar na cultura que a gente está inserido, a gente tem que trazer exemplos claros. Spurgeon falava que a gente tinha que estar com uma Bíblia num braço e o jornal na outra, o jornal do dia na outra mão, né? Um em cada mão. Por quê? Porque eu tenho que ser bíblico e tenho que ser contextual. Só que a hipergraça, ela transforma a contextualidade com comodidade. Em que sentido? Se a minha cultura é uma cultura de pecado, se a minha cultura é uma cultura de maldade, a hipergraça fala que tá bom, faz parte, é assim, tá de boa, relaxa, a graça te alcançou, então fique tranquilo, fique acomodado. E não é. A gente tem que ser contextual sem estar acomodado. A cultura moderna, ela valoriza a satisfação pessoal. Estou trazendo esse panorama para a gente entender o peso da hipergraça na nossa vida. Tá? A cultura moderna, ela valoriza a satisfação pessoal. O quê? O antropocentrismo. A teologia mais recente, antes da hipergraça, que é o que a gente está vivendo hoje, foi a teologia da prosperidade, onde todo mundo era rico perante Deus, né? Onde você fazia sacrifícios e recebia em troca de Deus. É uma doutrina completamente apegada ao Velho Testamento. Não dá para a gente entrar em todos os detalhes aqui. Mas era uma doutrina baseada na troca, né? É uma heresia baseada na troca, na barganha. Você oferece para Deus e Deus vai te recompensar porque Deus quer que você seja próspero. Mas hoje, qual é a necessidade do ser humano? Hoje, qual é a maior necessidade? Não é nem dinheiro, porque a gente vê muitas pessoas, e a rede social, a internet traz isso pra gente, de pessoas muito ricas, com muito dinheiro, que não encontram a felicidade, que não encontram a satisfação. Então, hoje em dia, tudo está em torno da satisfação pessoal. Tudo está em torno de você se sentir bem, de você se sentir amado, de você se sentir aceito, de você se sentir confortável, de que as coisas que você está inserido, que você está envolvido, te proporcionem prazer. Isso é o quê? Você colocar o seu sentimento, o antropo, o homem, no centro de tudo. Tá? Isso não é de hoje, é antigo, mas hoje está em alta a satisfação pessoal, o desejo pessoal disso, de querer realizar-se e sentir-se bem. Esse é o grande desafio. Então, o que é a hipergraça? O que é a hipergraça, então? Primeira coisa que você vai identificar na hipergraça, e aqui é a partir do momento que você pode compartilhar comigo a sua visão também, colocando aí no comentário. Mas como o texto de Romanos que a gente leu no começo fala, a hipergraça ela é rodeada de palavras suaves. Por que palavras suaves? Porque qual é o propósito? É que você se sinta bem. O propósito é que você esteja satisfeito. Então jamais você vai ouvir um pastor da hipergraça te confrontando. Falando, cara, você precisa abandonar os seus pecados. Cara, você precisa mudar de vida. Cara, veja bem, a forma que você está vivendo não agrada a Deus. Não, a hipergraça ela vai vir com palavras suaves. Ela vai vir com o eterno amor de Deus, ela vai vir com o eterno poder de Deus, com a eterna graça de Deus. O eterno amor de Deus é verdade? O eterno poder de Deus é verdade? É. Só que a hipergraça ela se apropria disso e a gente vai ver mais pra frente de uma maneira muito errada. Tá? Outra coisa, bajulação. Existe a bajulação em cima das pessoas. Então o pastor da hipergraça ele vai bajular, ele vai ficar bajulando mesmo, não tem como usar outra expressão aqui, mas ele vai ficar bajulando mesmo, puxando o saco. Vou falar, pronto, não queria falar, mas vou falar. Ele vai ficar puxando o saco das pessoas. Ele vai pensar assim, bom, eu sei que aquele cara enfrenta um problema no casamento, então eu não vou falar aqui sobre problemas de casamento, porque senão ele pode se ofender, e ele pode não vir mais na minha igreja, e ele é um cara influente aqui na igreja, ele tem um dízimo bom, ele tem uma oferta boa, então eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar, olha irmão, se você caiu em tentação, fique em paz, Jesus te perdoa, o amor cobre a multidão de pecados, e vai indo em cima dessa bajulação para que você, pecador, miserável, desgraçado, não se sinta culpado, mas que você se sinta, putz, que pastor maravilhoso, eu entrei aqui com peso e saí daqui leve. Então essas são as características desses pastores. Eu vou compartilhar algumas coisas que a gente vê na internet, então por favor não se emocionem, tá? Mas é algo que
está no nosso dia a dia isso passa despercebido muitas vezes nos olhos, principalmente daqueles que não conhecem tão bem as Escrituras, aqueles que não dedicam tempo de estudo, não leem muito a palavra e acabam sendo levados por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra. Você talvez não vai conseguir ler daí, mas eu vou ler para você. Isso aqui é uma postagem de uma igreja, tá? Que eu sigo de propósito mesmo para conhecer as informações. E aqui embaixo, a legenda da postagem no Instagram da igreja foi 7 coisas boas que você talvez não saiba sobre tudo. E aí eles começam a falar. A terceira coisa, eu printei só algumas delas. A terceira coisa fala assim: não importa o que você fará no futuro, isso já foi levado em consideração. Olha só que loucura, e isso, cara, é muito assustador, velho. A hipergraça é uma estratégia de Satanás para seduzir e afastar as pessoas de Cristo. Exatamente. É uma heresia, ela visa afastar as pessoas de Cristo. Agora, olha só que loucura isso aqui. Não importa o que você fará no futuro, isso já foi levado em consideração. Agora, o melhor é o texto bíblico que a igreja usou para apoiar essa fala. Olha o texto que eles colocaram. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que essa igreja está querendo dizer com essa frase? Está querendo dizer o seguinte, que daqui para frente, velho, se você pecar, se você errar, se você trair sua esposa, se você mentir, se você usar drogas, se você se embebedar, se você fizer qualquer coisa, não importa. Por quê? Porque nenhuma condenação há. Gente do céu, é muito perigoso isso, cara. Eu rio, mas é triste. A galera tá botando o olhinho ali, ó. A Angélica tá apavorada. Mas tem mais. Essa igreja conseguiu se superar. E eles fizeram um carrossel, são várias postagens, e o número 5 que eles colocaram é o seguinte: não importa o que aconteça a partir de agora, todas as coisas cooperam para o seu bem. De novo, né? Dando a entender que isso daqui para frente é de boa. E aí eles usam uma estratégia que é a estratégia que seduz a gente mesmo. Porque olha só o texto que eles colocam, um textinho. Jó foi atacado por Satanás e perdeu sua família, casa e riquezas. Mas Deus o levantou com mais bênçãos depois. Quem não quer mais bênçãos depois, galera? Quem não quer ser levantado com mais bênçãos depois? Quem não quer ser mais abençoado hoje do que foi ontem? Então isso atrai as pessoas. Cadê? Me perdi. Aqui. Jesus foi maltratado e falsamente acusado, mas Deus o levantou e exaltou o seu nome. Assim também será com você. Uau, eu quero ser exaltado, eu quero ser diferente. Quando passar, ou caso esteja passando por aflições, Deus usará dessa situação para transformar e abençoar você. Ok, até ok. Aí ele coloca um texto: eis que te acrisolei, nem sei o que significa essa palavra, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Existe verdade aqui? Existe, mas existe uma maquiagem por trás dessa verdade que faz com que você se sinta importante demais para que Deus não deixe você sofrer. Agora eu tenho que colocar um aviso importante para ti: cuidado, perigo. Isso é heresia, galera. Isso aqui é desvirtuar o real propósito do Evangelho. Texto fora do contexto, pretexto para heresias. Exatamente, a galera usa texto fora de contexto. O diabo é especialista nisso. O que eu vou recorrer para a palavra em relação ao fato de eles dizer que não importa? Eu vou dizer o quê? Importa sim. E eu vou dizer, Taveira vai dizer não, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer. Olha o que Paulo escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se a gente acabasse aqui, que bom, a graça salva todo mundo. Só que em seguida ela faz o seguinte, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu coloquei em caixa alta para a gente entender que a graça não te livra de qualquer responsabilidade ou de condenação. Não, a graça, ela te justifica diante de Deus.
e te transforma. A gente vai ver isso mais para frente. Mas é interessante entender que importa sim como eu me comporto daqui para frente. Importa como eu vivo o evangelho daqui para frente. Importa como eu dou testemunho. Importa como eu falo do amor de Deus. Importa como eu falo com as pessoas. Por quê? Porque eu não sou simplesmente alguém que recebe algo e se acomoda. Não é comodismo, é contextualização, tá? Olha só que interessante, não fomos ressuscitados em espírito, ou nós fomos ressuscitados em espírito para viver em espírito. Então, sobre essa bajulação, sobre essa priorização, esse valor de palavras suaves, de bajulação, a gente tem que ter muito cuidado, porque pastor que só fala coisa agradável para ti e não te confronta, e não fala sobre mudança de vida, não fala sobre transformação, sobre arrependimento de pecado, é pastor de hipergraça. E hipergraça é uma heresia que tem atingido muitas das nossas igrejas e muitas das nossas juventudes e por aí vai. Outra fala de um pastor aí da internet, numa pregação dele, ele disse assim: eu não tenho que nada, dando a entender justamente essa ideia de que você não tem que nada. Você não tem que se preocupar com nada, não há confrontamento, você não precisa mais ler a Bíblia. Colocaram um texto ali, Romanos 6, né, que fala sobre, haveremos pois de pecar mais se a graça superabunda sobre o nosso pecado? Aí Paulo fala, é óbvio que não, né? Esse texto que o Mateus Felipe citou ali. Esse pastor, ele falou isso num contexto de pregação dele, onde ele estava falando que por causa de Jesus, a gente recebe tudo novo. E quando a gente anda com Jesus, a gente não sente mais o peso da vida pecadora. A gente agora está em outro patamar, a gente está num andar elevado, a gente agora é perfeito, a gente é igual a Jesus. Então, se a gente é igual a Jesus, a gente não tem que se cobrar de nada, a gente não tem que fazer nada, a gente não tem que ter mais responsabilidade, a gente tem que apenas desfrutar. A maior fala da hipergraça é desfrute. Aproveite, se satisfaça na graça, se satisfaça naquilo que Deus tem para te oferecer. E, gente, evangelho não é autossatisfação. Evangelho não é autossatisfação. Cuidado, perigo, é heresia isso aqui. Eu não tenho que nada. O que eu digo? O que a palavra de Deus? Temos sim. A gente tem sim. Olha o que Paulo fala para Timóteo. São vários trechos, eu sugiro você depois dar uma olhada, capítulo 1 e capítulo 2 de Timóteo. Ele fala que essa graça, que é nossa responsabilidade manter viva a chama do Deus que está na gente, a chama do dom de Deus que está em você. Paulo fala para Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então é minha responsabilidade manter. Então eu não tenho que nada? Não, tenho sim. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que buscar. Eclesiastes 7,5, comentário aqui. Mas vale escutar a repreensão de um sábio do que a bajulação de tolos. Boa. Em relação ao cuidado pastoral, né? A bajulação ela acaba ferindo a gente. Outro texto, 2 Pedro 3,14. Deixa eu abrir aqui para ver o que o Mateus está comentando aqui nesse texto. Só para a gente linkar aqui também. Vai comentando aí, galera. Talvez você pode acrescentar algo que eu não tenha anotado, que eu tenha passado por cima, até por causa da questão de tempo. 2 Pedro 3,14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas... É isso mesmo? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontradas por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, o nosso papel é buscar arrependimento, buscar contrição, né? Falar e manter a chama da presença de Deus, da nova vida de Deus em nós, acesa, velho. Olha continuando no texto, ele fala, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Então, eu não tenho que nada. Tem sim, cara. Você tem que assumir compromisso com Cristo, você tem que dar um bom testemunho, você tem que falar da palavra, você tem que viver a palavra, você tem que amar a palavra. E o 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele fala o seguinte, fortifica-se na graça que há em Cristo. Então, a graça tem que me fortalecer, eu tenho que me fortalecer na graça. Então eu tenho que buscar força,
eu tenho que buscar apoio na palavra de Deus, em Deus, no Espírito Santo, para que eu consiga lidar com essas situações. Eu poderia citar aqui Paulo falando em relação ao bem que ele quer fazer e não faz, né? Eu poderia falar da luta, do espinho da carne dele. São outros textos também que Deus acaba falando e ministrando na vida dele, e ele acaba ministrando isso pra gente. Mas é responsabilidade nossa, sim. É responsabilidade humana, sim. Eu não estou falando aqui em relação à salvação, beleza? Eu não estou falando aqui em relação à justificação, nem sacrifício. Isso é papel de Deus, é graça de Jesus, é Deus quem dá, é Deus quem oferece. Agora, em relação à vida nova na graça, é nossa responsabilidade. Se fomos alcançados pela graça, vivamos pela graça. 1 Pedro 1, 13 e 17. Deixa eu abrir aqui, Priscila comentou com a gente ali. 1 Pedro 1, 13 a 17. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Exatamente, velho. Santifiquem-se, mantenha Cristo, contudo, versículo 16. Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. Então, o nosso papel é, sim, se posicionar, é, sim, correr atrás, é, sim, buscar, é, sim, orar, é, sim, ler a Bíblia. O argumento usado pelo pastor em relação a essa frase que ele falou, de que a gente não tem que nada, é que ele diz assim, que se você realmente foi salvo e entende a graça e foi alcançado por essa graça maravilhosa, você não vai sentir o sofrimento daquilo, você não vai sentir o peso daquilo. Por quê? Porque você vai ter prazer em ler a Bíblia, você vai ter prazer em orar, você vai ter prazer, mas cara, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A nossa realidade como cristão hoje e a vida inteira de todos os homens da Bíblia tem dia que tu acorda sabendo que você é o pior de todos, é o maior pecador. Então qual é o teu papel? É confessar, é chegar diante de Deus e reconhecer a tua incapacidade. Quando Paulo fala em relação a pela graça, na minha fraqueza que eu sou forte, ele está falando justamente nesse sentido, se não me engano em Coríntios ele fala isso, né? Ele está falando o quê? Que pela fraqueza dele, ele se tornou forte, mas não no sentido de especial, porque ele não tem... Não, porque ele reconhecia a necessidade, ele reconhecia a incapacidade, tá? A hipergraça, ela vai sempre trazer esse conceito diferente, de que você já tem algo que você apenas precisa aprender a desfrutar. E se você não desfruta ainda é porque você não é salvo, segundo eles. Existe um conceito muito errado na hipergraça, que é sobre justificação e santificação. Eles acham que a graça que nos justifica, a gente viu isso semana passada, a graça que nos justifica é a graça que nos dá alvará para sempre, para viver a comodidade que a gente falou no começo para sempre. E não, a graça da justificação é que nos dá uma nova vida. Faz um retorno, é a conversão. E a santificação é a vida nova. Então, para comigo e pense em relação a isso. Justificação é uma mudança. Você estava indo para Curitiba, fez o retorno, está indo para Porto Alegre, está voltando. Uma nova caminhada, um novo trajeto, uma nova vida. Agora, a santificação é isso, é manter-se na nova caminhada, é manter-se na nova vida que você já recebeu de Deus, é manter-se na nova vida que você já recebeu através da graça. Agora, a graça não te permite se perder nesse caminho e achar que está tudo bem. Não, uma vez que você foi alcançado pela graça, ela te dá ferramenta para que você possa seguir firme na caminhada. Então, não dá para a gente usar o argumento de que tudo posso, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, porque a graça está comigo, eu tenho a graça. Não, velho, não. Esse pensamento é o pensamento que não quer te ferir. Não quer te ferir, mas vai te levar para o inferno. Esse é o risco, essa é a estratégia que o diabo usa.
A hipergraça não incentiva a mudança, incentiva ao conformismo. Ela fala, não, cara, tá tudo bem. Quantas vezes eu já ouvi isso, né, de algumas pregações, de algumas leituras e algumas coisas em relação à hipergraça. Não, tá tudo bem. Não, cara, fica tranquilo. Ah, putz, não. Aqui a gente não fala sobre pecado, aqui a gente fala sobre graça, sobre Deus, sobre o amor maravilhoso e tal, e ninguém fala sobre pecado. É muito perigoso isso, é muito perigoso, tá? Mais uma característica em relação à hipergraça, ela faz uma apropriação indevida. Tá? A graça, os pregadores da hipergraça, eles fazem uma apropriação indevida do conceito e da graça. É elevar a graça a uma potência de atributo majoritário de Deus. O que é isso, Taveira? O que significa isso? Muitas palavras complicadas. Apropriação é um atributo majoritário. Deus tem atributos específicos, características dele. E a hipergraça, ela considera essa graça como um atributo exclusivo de Deus. Teve uma jovem que me mandou essa ideia, compartilhou isso comigo, achei sensacional e dei uma pesquisada. E cara, é bem isso que a hipergraça faz. Ele pega a graça e coloca como se fosse algo surreal, algo além do que ela é. É a supervalorização da graça. A graça agora se torna um atributo de Deus, mas em nenhum momento a gente encontra a graça como atributo de Deus na Bíblia. Olha só essa explicação de C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala, se o que você chama de fé em Cristo significa não ligar a mínima para o que ele diz, então não se trata de fé nenhuma, nem de fé, nem de confiança nele, mas apenas uma aceitação intelectual. Isso é o que C.S. Lewis diz sobre fé. Agora eu quero parafrasear ele e quero trocar a expressão da fé e colocar a graça, a expressão de graça aqui. Né? Se o que você chama de graça em Cristo significa não ligar a mínima para o que ele diz, para o que ele ordena, para o que ele fala, cara, não é graça nenhuma. É apenas uma aceitação intelectual. E é isso que a gente ouve muitas vezes nessa doutrina desgraçada da hipergraça. Que é o quê? Se aproprie da graça. Se aproprie da graça. A graça ela é para você, a graça está disponível, a graça está aí. Se aproprie dela. E cara, não é assim. Porque você pode entender e achar que aquele conceito está ok, mas vira apenas um conceito se você não vive com Cristo diretamente. Essa frase é legal, a graça não é a quarta pessoa da Trindade. Pesquisando eu encontrei várias referências e vários pastores falaram isso. Que muitos estão usando a graça como uma quarta pessoa da Trindade. Vou te dar um exemplo. Deus é amor, mas Deus não é só amor. Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é mansidão. Existem diversos atributos de Deus. Eu não posso pegar só a graça e isolar ela e falar, não, gente, Deus é gracioso demais. Ele não vai deixar você sofrer, Ele não vai deixar você ir para o inferno, Ele não vai deixar você passar por dificuldade. Ele te ama, Ele prepara o caminho para você andar como rei. Não, cara. Não é só isso. Ele te julga. A palavra diz que Deus vai nos julgar. E a graça de Deus em relação ao juízo é pelo fato de que Jesus vai interceder por nós nesse juízo. Isso é fundamental. Outra característica interessante sobre a hipergraça, existe uma supervalorização da graça e uma desvalorização do pecado. Eu sou um cara que me preocupo muito em falar em relação ao pecado. Não para dar moral para o pecado. O pecado não merece moral. O pecado ele merece ser confessado, arrependido e esquecido. Agora, eu não posso dar uma supervalorização para a graça e dizer, não tem problema o seu pecado, porque a graça cobre ele. Jesus perdoa os pecados. A graça te salva, a gente viu isso semana passada. A graça é a ferramenta que Deus usa para nos salvar. E a nova vida agora, ela é uma vida que precisa de confissão de pecados, precisa de entrega. A gente viu todas as características positivas da graça verdadeira no último encontro nosso, está no YouTube. Você pode pesquisar aí, procura aí que vai aparecer. Agora, qual é a característica fundamental que a hipergraça prega? Essa supervalorização da graça. Você não vê pastor falando de pecado. Quando ele fala de pecado, ele fala como algo bem mínimo e que já foi resolvido. Então, por exemplo, se você... eu não preciso mais ficar dando exemplo, eu acho que vocês já entenderam o contexto. O que a hipergraça é então?
Ó, teve um cara que colocou aqui: Deus é o equilíbrio perfeito entre amor e justiça, pois não é só amor para bajular e nem apenas justiça para nos condenar, sem nos dar chance de misericórdia. Exatamente. Deus tem todo o direito de nos julgar e de nos condenar, porque nós somos merecedores da condenação e da ira eterna. O mesmo Deus que vai nos julgar e nos condenar é o Deus que nos salva por meio do sacrifício de Cristo. E isso traz remissão para a nossa vida. Então, o mesmo Deus que tem um destino, ele tem também uma resolução, uma saída para isso. Essa característica. Eu não posso apenas isolar uma coisa e usar só ela como referência. Não, eu preciso entender o contexto da característica e da ação de Deus, da manifestação de Deus como um todo. Agora, esse aqui eu coloquei assim, talvez você ache até meio engraçado ou exagerado, mas o que é a hipergraça então? Para mim, é falta de surra. Falta de surra no sentido de que eu ia deixar assim, mas eu coloquei entre parênteses ali exortação. Por quê? Falta de exortação. A hipergraça, ela surge principalmente com pastores novos, assim como eu, jovens, enfim, que não se adequam, e a gente viu isso na outra mensagem, que não se adequaram a um molde exageradamente legalista de algumas doutrinas, de algumas igrejas, e que realmente também é pecado, também é mal aos olhos de Deus, a religiosidade, e aí eles pregam o inverso, o completo inverso. E eu pesquisando, vendo alguns materiais que o pessoal me mandou e compartilhou comigo, tem que dar com uma Bíblia na cara desses moleques. Calma. Mas olha só, estamos querendo ensinar cada vez mais cedo, sem querer sentar para aprender. Eu achei muito legal uma frase que o pastor colocou em relação a isso. Porque o apóstolo Paulo, quando ele foi encontrado por Jesus, relatos históricos, e o próprio Paulo fala isso em Gálatas, ele fala que depois que ele teve o encontro com Cristo, ele se retirou durante 3 anos na Arábia. Ele ficou na Arábia durante 3 anos. E tem um filme para mim, que é o melhor filme bíblico até hoje, que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme onde ele relata para Lucas todas as suas experiências, e Lucas vai anotando. E Paulo fala assim, e Lucas pergunta para Paulo: por que você ficou 3 anos isolado? Claro, aí já é um pouco da ficção do filme, mas faz muito sentido o que ele fala e é muito interessante essa alegoria. Ele fala assim: os discípulos que andaram com Jesus ficaram 3 anos com ele. Eu, quando tive um encontro com Cristo, eu precisei ficar 3 anos para que o meu evangelho, para que o que eu fale do evangelho, para que tudo aquilo que eu for pregar, que eu preguei depois, né, desses 3 anos, tivesse validade. Em outras palavras, Paulo ficou 3 anos se preparando, se dedicando, se concentrando, se entregando à leitura, ao estudo da palavra, porque tudo que ele tinha de conceito era errado. E hoje não, cara. Hoje a gente coloca no Instagram pastor, coach, digital influencer, e a gente já se posiciona como? Por quê? Porque falam para nós que a gente deve se posicionar assim. Então a gente já se posiciona como um cara que quer ensinar, e aí surgem diversas heresias, como a gente tem visto por aí. Outra característica em relação à hipergraça, o que é hipergraça também é a anulação das escrituras. Essa é mais recente. Um pastor falou isso na internet, eu coloquei aqui as palavras exatas dele. Ele falou: de repente a Bíblia se tornou um livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas, existem pessoas sagradas. Eu que dei a ênfase aqui, não foi ele. Mas quem viu o vídeo sabe do que a gente está falando e sabe qual o tom que ele usa em relação a isso. O que ele está querendo dizer? Ele está tirando a autoridade da Bíblia. Ele está dizendo que a Bíblia ela é limitada. A Bíblia ela é restrita. E cara, pelo amor de Deus, há mais, sei lá, pregadores, historiadores, exegetas, estudam a palavra de Deus há mais de 2000 anos, desde que ela foi escrita, nos primeiros escritos, cara, querendo trazer versões, incentivo, compreensões em relação ao texto sagrado, e vem um cara que tem talvez a minha idade, sem experiência nenhuma. Por que eu nunca abri uma igreja? Fui ordenado pastor agora, por que eu não resolvi abrir uma igreja minha aí? Porque eu tenho medo de ficar sem surra.
É verdade. O que significa isso? Quem me dá surra hoje? Quem me exorta? Quem me cobra? É o meu pastor, velho. O pastor Jonas. Então, se eu vou falar alguma coisa, se eu vou ter uma ideia, se eu vou trazer alguma coisa que não condiz com a doutrina bíblica, com aquilo que a gente prega na minha igreja, eu tenho alguém para me dar uma bronca. Agora, esses caras não têm. Esses pastores modernos, eles não têm mais um pastor que vai falar, que dê uma surra mesmo. Fala, não, meu filho, tá viajando, tá errado. Não é assim, cara. Então é um risco muito grande, velho. Teve um cara que comentou, é aquele que diz que a gente é tão importante quanto Jesus. Cara, quem quiser saber depois me pergunta no privado, eu falo no privado, tá? Essa desvalorização da palavra, por quê? Porque é o seguinte, deixa eu explicar para ti. A revelação da palavra, a palavra de Deus, ela é completa. Ela é a revelação completa de Deus. Nada do que estava na palavra, ou do que está na palavra, pode ser acrescentado. A gente tem textos bíblicos que falam sobre isso, né? Que um anjo não pode pregar um evangelho diferente, que a gente não pode fazer uma relação diferente, uma anotação diferente ou qualquer outra coisa que a gente vai ser, maldito seja essa pessoa. Né? É bem sério isso. Agora, Deus se revela completamente na palavra. Quando um pastor fala isso, ele abre um precedente para que ele faça da igreja dele o que ele quiser. Porque se ele fala que a Bíblia está incompleta, que a Bíblia falta alguma coisa, que falta alguma verdade, que falta alguma realidade, ele está querendo dizer o quê? Que ele pode dormir à noite, como diz o pastor Jonas aqui, nosso pastor, comer um pirão d'água com cabeça de peixe, com linguiça de noite na janta, dormir de estômago cheio, ter sonhos e visões e acordar de manhã com uma heresia nova. Com uma versão nova do que ele acha do Evangelho. Por quê? Porque na igreja dele, ele falou que a Bíblia é apenas um complemento. É uma coisa que traz algumas reflexões, algumas verdades, mas não é o todo do Evangelho. E, cara, a Bíblia é o todo. A Bíblia é o todo. A Bíblia, ela apresenta Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Ela é voltada para relação, para a intimidade com Deus, para conhecer o plano de Deus em relação à salvação e redenção das nossas vidas. Jesus morreu por você e derramou seu sangue precioso porque você é precioso. Ah, tá, aí já estão citando outras falas, eu não quero ficar dando moral para isso, eu quero só alertar vocês em relação a isso, porque é muito sério, muito perigoso. Próximo agora. O que é pecado para esses pastores? O que é errado? O que esses pastores têm... consideram então pecado. E aí que é a grande sacada, a grande coisa louca pra gente aí. O que é pecado para eles? Pecado é querer ser santo. Hoje, se você é um adolescente, um jovem, um adulto que busca viver uma vida de santidade, você está preso pelas amarras do pecado. Porque eles estão dizendo que você está vivendo debaixo da legalidade, que eles estão dizendo que você está vivendo debaixo do legalismo, do pode e do não pode. Hoje, querer guardar os ensinos é querer ser errado. Hoje, se alguém que prioriza a leitura da palavra, que prioriza a oração, que prioriza a vida com Deus, é alguém que não entendeu a graça. Porque a graça te liberta, a graça não te aprisiona. Cara, pelo amor de Deus, velho. É uma viagem muito longa, é uma viagem muito doida. É muita, sei lá, cara, é muito pirão d'água com cabeça de peixe ali. É muito fora da casinha. Tá? Tem texto ali que a galera está compartilhando, 2 Timóteo 3, 16, 17. Bom, e a outra coisa que eles falam é falar de pecado. Nessas igrejas, na igreja da Hipergraça, é pecado falar de pecado. Olha que interessante, porque quando você fala de pecado, você chama as pessoas ao arrependimento. Quando você chama as pessoas ao arrependimento, você produz nelas algo além da emoção, a razão. E o Evangelho, ele tem que ser racional, a gente tem que compreender a palavra, a gente tem que compreender a verdade, ela nos alcança, ela nos transforma e vem fazer morada na nossa mente. O Evangelho, ele é isso. A graça, ela abre esse caminho para que a gente tenha uma relação verdadeira com Cristo e com sua palavra. Agora, quando você fala de pecado na sua igreja e você vai mexer com a cabeça das pessoas, elas vão falar, putz, mas ser crente é isso mesmo? Ser crente é difícil assim? Cara, não dá, para mim não dá, é complicado. É inevitável que a gente fale de pecado. Na minha igreja a gente sempre vai falar do pecado. A gente sempre vai falar que você precisa se arrepender.
A gente sempre vai falar que Deus te ama, mas você precisa se arrepender. Porque existem muitas pessoas que são amadas por Deus e estão indo para o inferno sendo amadas por Deus. Porque Deus te ama, mas é preciso arrependimento, é preciso transformação. E a graça te oferece isso. Mas viver pela graça é viver a nova vida. Então eu quero finalizar aqui. Eu sei que a gente poderia ficar cavando muitas heresias por aí, mas dá para entender um pouco do que é hipergraça. Dá para entender um pouco do que é viver uma vida com um conceito completamente errado da graça. E aí eu vou te falar para você que está assistindo aqui, que não é da nossa igreja, que é visitante, enfim, que está vendo porque alguém te encaminhou isso aqui. Na sua igreja, veja se há a pregação falando sobre pecado, sobre mudança de vida, se há pregação falando sobre arrependimento, falando sobre santidade. Cara, que privilégio poder viver uma vida de santidade. Eu gostaria de viver essa vida perfeita que só Cristo pode nos dar e só Cristo vai nos dar lá na eternidade. Até lá, velho, eu vivo lutando contra as minhas tentações, os meus pecados, as minhas falhas. E eu não posso dizer que eu sou perfeito hoje. Não, eu tenho um Deus perfeito que pela perfeição do seu sacrifício me alcançou, me deu vida e me deu uma oportunidade de me encontrar com Ele em perfeição lá na frente. Mas agora eu sou um cara que luta para manter firme a minha vida na caminhada que Deus me deu. Então, eu recebi uma vida nova e vivo essa vida nova. E é esse o desafio que eu quero fazer para você que está assistindo a gente. A gente já vai encerrar. E esse é o desafio que eu quero fazer. Se você está assistindo a gente aqui e entende que o evangelho que você está ouvindo é esse evangelho aqui, que fala que só enche a sua bola, que fala que você é demais, que fala que você é igual a Jesus, que fala que você se você é filho de Deus, você também é um leãozinho, né? Você só não é o leão adulto, mas você é igual... Não, você não é igual a Jesus, cara. Jesus viveu sem pecado. Você vai se tornar glorificado quando Jesus vier para te resgatar. Até lá, você é um pecador redimido pela graça de Deus. Ah, mas tem gente que fala assim, mas eu posso ser santo. Sede santo, sejam santos. O ser santo aqui é ser separado. Ser alguém que vive uma vida, como a gente lê no texto que a Priscila compartilhou ali, que não tem do que se envergonhar e assume seus compromissos, quem você é para as pessoas, está sempre pronto para falar do que Cristo é para a gente. Agora, não é ser santo, é tomar posse da santidade e viver como você quer. Não. Isso é você pegar a graça e sabe aquele brinquedinho de criança que tem triângulo, quadradinho, bolinha, que a criança tem que encaixar cada um certo? É você pegar a graça, compactar ela do jeito que você gostaria que ela ficasse e colocar no seu bolso. Não, não é isso. A graça ela é de um jeito, de um tamanho, e somos nós que temos que nos achegar ao trono da graça, nos achegar diante de Cristo, em confissão de pecados, arrependimento, consciência de erro, consciência de que há um Salvador, de que Ele que nos transforma, e aí sim sermos transformados e modificados por essa graça. Deus te abençoe.